Eu realmente espero, Touro, que você esteja assistindo essa leitura e tenha assistido ela até aqui. Porque com posse dessas informações, você vai desmascarar qualquer pessoa e qualquer situação. Olha aqui, o metamorfo. Tá entendendo? Porque você estava participando num baile de máscara sem saber nem desconfiar. Olá, estrelas, gratidão ao universo. Seja muito bem-vindo, Taurino, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos. E para você, Touro, esse mês de fevereiro vai ter muito mais do que carnaval. Vai ter o Sol no signo de Aquário e também com outros planetas regendo. Esses planetas estarão em Aquário, fazendo com que você sinta uma vibração e uma necessidade de se libertar. Sabe, vencer algumas estagnações, alguns limites, algumas crenças limitantes. E outra, você vai estar assim com uma certa rebeldia, querendo se rebelar mesmo de certas questões que você se pergunta, gente, não dá mais para ser assim. Eu preciso ir adiante. E você vai trazer e vai fabricar algumas rupturas, tá? Mas não fique com medo. Isso são as movimentações celestes influenciando o seu signo em fevereiro. E a gente vai ver aqui com o tarô como você vai lidar com isso de uma forma melhor. Porque além de ter essas questões, ainda tem Mercúrio entrando em Peixes no dia 17 de fevereiro. E no dia 17 também a gente tem um eclipse, tá? Muito forte no signo de Peixes. Então é encerramento de ciclo, é conclusão de situações desgastantes, é ir na direção daquilo que se deseja. Então faça uma limpeza, tome um banho de erva nesse dia 17, porque o número 17 é a carta da estrela no tarô. E aí você vai ter a possibilidade de crescimento e chegar realmente onde você precisa e sair da estagnação. Um bom banho de erva que você pode tomar é o Chouruca, ou então Eu Quero Paz, ou Eu Quero Amor, que tem na minha lojinha. Ou então, se você não quiser adquirir na minha lojinha, que o link está aqui na descrição do vídeo, você pode comprar manjericão, e elevante, quiná, macerá, cuá e tomar banho da cabeça aos pés, tá? Depois do banho de higiene, não, você vai se molhar todo, se ensaboar com o sabão da Costa, que também tem na minha lojinha, ou então com sabão de coco, se ensaboar, se enxaguar de novo com banho de erva e botar uma roupa clara. Faça isso no dia 17. Cada signo, a Cigana de Esmeralda está canalizando alguma coisa diferente. Então, dá uma olhada nos outros signos para ver qual é aquilo que... Porque você pode estar vibrando também numa outra energia. Tá diluída na mensagem, está diluída na leitura, tá? Porque você pode estar realmente vibrando nessas energias e precisando de um plus a mais aí para alavancar. Mas esse mês de fevereiro de 2026, nós iremos ver aqui as energias com o tarô para a sua manifestação de força, como lidar com essas questões. A gente vai ver também sua vida amorosa e vamos ver a sua vida profissional. Então não saia dessa energia, porque mesmo que não ressoe com você, a gente está te trazendo informações privilegiadas, previsões antecipadas, para que você possa realmente ter essa carta, esse trunfo na manga, tá? Vamos deixar a espiritualidade trabalhar para a gente, trazer as informações certas. Por isso, descruze as suas pernas, os seus braços, feche os seus olhos e oremos. Deus Santo, nesse momento eu te agradeço a vida do taurino aqui e a minha vida também. Eu agradeço a paz e a prosperidade. Eu agradeço cada segundo, cada centímetro de informação para que possamos continuar adiante, seguindo com o poder da verdade da nossa mão. Decisões são importantes, caminhos são abertos através de decisões e muitas vezes a gente tem que lidar com o malabarismo das situações dessa terceira dimensão para sair da melhor forma possível. Claro que muitas vezes nós não saímos ilesos, muitas vezes nós não saímos sem ter que pagar um preço por essas decisões, mas cada preço que pagamos é uma taxa de alívio e de reconstrução que entra justamente no tesouro da nossa alma. Por isso que estejamos sempre muito
atento às informações, às decisões, aquilo que iremos fazer. Senhor, permita que o anjo da guarda de Touro traga aqui realmente as mensagens, traga as informações, para que o taurino possa sair daqui com o seu coração quentinho, com uma leitura forte, direta, porém completa, e ele sabendo exatamente o que fazer a partir de então. Eu agradeço tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Assim seja, assim é e assim será. Gratidão ao anjo da guarda de Touro. Mesa aberta para o signo de Touro. Vamos iniciar a sua leitura vendo o que a Cigana Esmeralda vai trazer nesses movimentos astrais do universo, movimentos celestes, né? Porque os planetas são deuses. Vamos lá. Os planetas são deuses. Cigana Esmeralda, energia para o signo de Touro. Carta do Trevo, uma sorte. Uma sorte. Existe aqui uma questão assim mágica. A sua sorte está interligada a alguma questão mágica. Carta da Raposa. Essa carta não é uma carta positiva, né? É uma energia que me fala de desconfiança. É uma energia de alerta, que me fala assim, olha, cuidado com quem você está abraçando, tá? Cuidado com quem você está se relacionando. A carta da Raposa também me fala de entidades espirituais. Ó, carta da Estrela, espiritualidade ativa no seu caminho. E a carta da carta, mensagens espirituais que vão libertar você de um aprisionamento. Você pode estar lidando com alguém bem traiçoeiro que jogou algum tipo de feitiço mágico sobre você real, e isso realmente vai vir à tona nesse mês de fevereiro. Existe alguém sendo desmascarado, porque a raposa, ela é bem bonitinha, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Mas ela não é um animal de estimação. Ela não é animal de estimação. E aqui me fala o seguinte, de uma questão de você não suspeitar. Então, sem ninguém suspeitar, nem você mesmo, existe uma situação sendo desmascarada no mês de fevereiro de 2026, que vai vir à tona e vai atingir você em cheio. Vai atingir você em cheio porque a sua espiritualidade, ela não vai deixar você cego, sem a orientação, porque a carta da Estrela também me fala de orientação. E a carta da carta me fala de mapa. Então remete a quê? Remete àquelas cartas náuticas que os antigos viajantes, né, de navios usavam para se guiar por meio das estrelas. Hoje em dia a gente não precisa nada disso, né? Existe o GPS, né? A gente bota lá no GPS, eu quero chegar em tal lugar, e você chega, né? Outro dia, por curiosidade, eu coloquei assim, quero chegar na Austrália, né? De carro. Sabe o que o GPS me deu? Aí tinha que fazer assim, tinha que fazer assado, mas eu ia de carro. Então, a espiritualidade aqui está te guiando para uma situação que vai vir à tona. Vai vir à tona e vai chocar você. A gente precisa entender o que é isso que vai vir à tona. Cigana Esmeralda, quem é a raposa? Ou o que é a raposa? Vamos clarificar aqui, vamos entender. Quem é a raposa, Cigana Esmeralda? Porque é como se a espiritualidade estivesse mostrando para você, olha, não é o que você está pensando. Não é o que você está pensando. Olhe para trás. Ó, carta do Pajem de Espadas. O Pajem de Espadas me fala de quê? Me fala daquela constante luta com novas preocupações e dificuldades que surgem o tempo todo. Toda hora surge alguma coisa para te trazer uma perturbação. Toda hora você tem que aprender a lidar com uma situação diferente. Essa carta do Pajem de Espadas também me fala de aprendizagem, aprender coisas novas, tipo assim, um idoso que tem que aprender a respeito de tecnologia, ai, que preocupação. Fala, essa carta também me fala sobre isso, mas me fala muito sobre conflitos com uma pessoa jovem, conflitos que são renovados diariamente,
tá? E aqui, ó, 3 de ouros, ó. E fala de triângulo amoroso também, ó. Carta do Rei de Ouros. E me fala de Cavaleiro de Copas, tá? Se você não tá vivendo um triângulo amoroso, gente, essa leitura aqui é geral, eu sou obrigada a falar tudo que a Cigana Esmeralda pede, tá? Então, se você não tá vivendo um triângulo amoroso, espera só um pouquinho que a explicação vai vir. Ó, se você tá vivendo um triângulo amoroso, essa pessoa, ela tem um relacionamento muito estável. Muito estável. E, na realidade, ela está em busca de aventura. Porque o Rei de Ouros com o Cavaleiro de Copas é alguém que tem uma situação estável, que está em busca de algo que lhe agrada. Porque o Cavaleiro é alguém que está em busca, ele está em movimento. Entendeu? E se você não está vivendo um triângulo amoroso, ou você é solteiro, ou você tem um relacionamento estável, eu vou ter que te falar aqui uma coisa. Tem uma terceira pessoa aqui na sua vida, tem uma pessoa na sua vida que se representa como uma rival, que está manipulando forças energéticas justamente para tirar de você, tirar o seu caminho, tirar o seu sucesso. E se você está vivendo um triângulo, essa pessoa, ela já sabe da sua existência e está fazendo com que realmente as coisas sejam movimentadas energeticamente para expulsar você da sua vida. Então, cuidado, cuidado, porque no ponto de vista dessa pessoa, você é a raposa. Que leitura, hein? Que leitura, que leitura. Então, você vai precisar desmascarar as intenções dessa pessoa. Você vai precisar desmascarar aquilo que está por trás. É porque a lua, ela tem um lado que aparece pra gente que está iluminado, mas tem um outro lado que não está. Né? Então, cuidado, cuidado. Algo muito negativo vai ser desmascarado. Algo que envolve algum tipo de feitiço, algum tipo de magia, literalmente, literalmente. Porque aqui é como se você estivesse participando de um baile de máscaras, sabe? Sem desconfiar. Sem desconfiar. E essa notícia, você, se chegar a estas conclusões, vai virar totalmente jogo e vai virar o feitiço contra o feiticeiro. Porque vai fazer com que você tome uma atitude. E essa atitude não é atitude condizente com aquilo que a pessoa que estava manipulando essas energias, estava esperando. Na realidade, estava esperando uma conivência, estava esperando entrar numa disputa, num embate com você. Mas aqui a sua espiritualidade ela é muito boa. Você não anda sozinho. Quem te defende não anda sozinho. Quem anda contigo não é fraco, né? Quem te protege não dorme, ó. Cigana Esmeralda. Carta da Estrela. Me clarifica essa carta da Estrela. Porque o 3 de ouro me fala de trabalho, tá? Me fala de trabalho. Ó, 6 de ouros, ó. 6 de ouros é o quê? Concessão. Olha aqui, ó, uma mão verde te entregando uma moeda, te entregando uma coisa que estava faltando. Que o 5 de ouros é dificuldade econômica, prejuízo, é até doença física e emocional, né? O 6 de ouros é a espiritualidade te trazendo a cura. Te trazendo a cura, te trazendo uma renovação, para que você possa ter aquilo que você quer, ó. 7 de ouros, só cai naipe de ouro, você tá percebendo, né? Você tá percebendo que só cai naipe de ouros, né? E a carta do 10 de ouros, ó. A espiritualidade, ela vai defender você e concretizar os seus sonhos e as suas realizações em fevereiro de 2026. Mas precisa que essa máscara caia. Precisa que esse feitiço realmente saia de cima de você. Precisa que você entenda que você está expondo o seu rosto num baile de máscaras, você é o único que está sendo real. Por isso que você está sofrendo dificuldades. Então, assim, é que nem o meu falecido pai falava, né? Uma vez, eu escutei meu pai e minha mãe conversando a respeito de uma situação, que não vem ao caso. Aí o meu pai falou assim, Maria, que o nome da minha mãe é Maria, né? Então, meu falecido pai falou assim, Maria, em rio que tem piranha, jacaré nada de costa.
que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer várias coisas. Ele quis dizer, por exemplo, que a gente precisa se proteger das situações. A gente precisa entender também e respeitar os nossos inimigos, os nossos rivais. A gente não pode desconsiderar os rivais. Quer ver? Outro dia uma pessoa me passou uma mensagem no WhatsApp. Eu sou uma pessoa muito acessível, né? Eu permito que as pessoas entrem em contato comigo, eu falo, só que com um certo limite, porque como eu trabalho fora, eu não tem como eu ficar falando com todo mundo toda hora, responder a pessoa a tempo e a hora. E outra coisa que eu quero falar, olha, eu não tenho perfil de vídeos no TikTok, tá? Tem uma pessoa que está me plagiando e o início do vídeo, o início do telefone dela não tem nada a ver com o meu, oferecendo consultas a R$69. Então, cuidado. O número do prefixo do meu telefone é 21 e quer entrar em contato comigo, tem um QR Code aqui no final do vídeo, tá? Então, tenha cuidado. Então, essa pessoa entrou em contato comigo no WhatsApp, desculpa, mas eu preciso falar isso, né? Entrou em contato comigo no WhatsApp e aí ela perguntou assim, pra mim, muito engraçado isso, gente, muito engraçado. Eu quero que você me ensine a fazer um trabalho para eu afastar uma pessoa de mim. Aí eu falei assim, mas o que está acontecendo? É uma colega de trabalho minha e ela tá tirando tudo que é meu, quer dizer... Aí eu falei assim para ela, pô, vamos entender, né, o que está acontecendo, né? Aí eu falei assim para ela, tá, me dá o seu nome e data de nascimento. Gente, quando eu abri o jogo, não era nada daquilo. Não era nada daquilo. A pessoa é que realmente queria puxar o tapete dos outros, era uma pessoa que não tinha ética, não era idônea, né? Aí eu virei para ela, olha, na realidade, meu amor, eu tenho que falar, né? A Cigana Esmeralda falou para mim que não é bem assim a situação, né? Aí, mas eu sou de santo, eu sou feita de santo, essa pessoa não é, e eu vou passar por cima dela. E uma outra coisa que meu pai ensinou pra gente é o seguinte, antes de bater de frente com alguém, antes de fazer alguma coisa para alguém, veja se essa pessoa não tem força maior do que a sua. Respeite o seu inimigo, tá? Respeite o seu inimigo. Agora você vê que, né? Que pessoa atrasada, né? Que pessoa que precisa evoluir espiritualmente, né? Queria fazer um feitiço para outro para vencer e ainda achou que por ser feita de santo, tá? Nem todo mundo que é feito de santo é assim, é uma minoria mesmo. E a outra pessoa não era, ela ia ter um tipo de vantagem. Não, pelo contrário, ela ia ser muito mais cobrada por conta disso. Então respeite seu inimigo, entendeu? Veja exatamente os propósitos que você quer, tenha um ideal nesse mês de fevereiro de 2026, porque esse feitiço ele vai virar contra o feiticeiro e você precisa estar em harmonia com as coisas que você quer. Porque essa carta da raposa ter virado primeiro aqui é um alerta para você, é um alerta para mim, é um alerta para todas as pessoas, tá? Isso aqui. Porque ela me fala o quê? Cuidado com o dado com o lobo em pele de ovelhas. Cuidado com o lobo em pele de ovelhas. Esse mês de fevereiro de 2026, existem questões que realmente você vai ter que saber lidar. Ser diplomático, se desvencilhar, porque a espiritualidade está trazendo uma mensagem muito clara para você, Touro. Muito clara. Existem pessoas na sua vida familiar, pessoas na sua vida de trabalho, até na sua vida amorosa, que realmente querem tirar de você aquilo que você precisa. Cigana Esmeralda, não é aquilo que você quer, é aquilo que você precisa. Aqui, ó, 6 de ouros, 7 de ouros e a carta do 10 de ouros me fala do seguinte, ó. O tempo vai mostrar quem está certo e quem está errado. Confie no tempo. Porque você vai ter a colheita perfeita. Tá vendo aqui, ó? 6 de ouros o plantio, 7 de ouros você aguardando e o 10 de ouros a colheita. A colheita, se você fizer as coisas de acordo com a espiritualidade, a colheita vai ser abundante e concreta.
A colheita será abundante e completa e você vai conseguir realmente refazer o seu caminho com paz, tá? Mesmo que eu tenha que sair desse triângulo amoroso, Alane, mesmo que você tenha que sair desse triângulo amoroso, você vai ter sucesso na sua vida. Cigana Esmeralda. Me clarifica a carta da carta. Ó, roda da fortuna, tá vendo? Você tá conseguindo entender a evolução da tua leitura? Ó, as de pausa. A força da criação. É como se a espiritualidade te desse, diante dessas decisões, dessa máscara que vai cair, né? Porque alguém vai ser desmascarado, vai te atingir em cheio e você não vai nem desconfiar quem seja. Tudo bem? Para você aqui? Então o que você vai receber aqui? Uma autorização. É como aquele médico que recebe diploma, né? E depois dos 5 anos de residência, o que ele faz? Ele realmente agora pode atender as pessoas. Ele está apto para atender as pessoas, para fazer aquilo que realmente ele estudou para fazer. Então é como se a espiritualidade estivesse trazendo para você uma oportunidade, concedendo a você aquilo que você realmente quer, para você, nossa, até que enfim, né? Ó, 8 de copas, a decisão. Será uma decisão atrás da outra, porque haverá uma sucessão de fatos que realmente irão assustar você. 8 de copas com 2 de paus, ó, decisão. Tá vendo? A carta do As de paus, ela se apresenta aqui como uma escolha, uma oportunidade de mudar. E aí você vai fazer uma avaliação, poxa, por que eu tenho que, será que eu tenho realmente que ficar nesse lugar? Será que eu preciso disso? Será que eu mereço isso? Será que é isso que eu quero no meu caminho? O que eu vou fazer da minha vida daqui por diante? E aí você se vê diante de uma decisão. Você se vê diante de uma decisão, que é essa decisão qual é? Sair desse baile de máscara que você está participando. Que decisão será essa, Cigana Esmeralda? Que decisão será essa? Ó, carta do sumo sacerdote. Assumir o controle e o poder de uma forma conservadora. Olha, 10 de espadas, finalizar. Usar a sua autoridade para finalizar, usar a sua espiritualidade para finalizar isso, tá? Alguns taurinos vão precisar de ajuda espiritual, porque esse 10 de paus aqui, 10 de espadas aqui, me fala de uma finalização de uma situação crítica, angustiante. E vamos ver qual é a definição que você precisa ter. Definição que o taurino precisa. Vamos ver aqui. Definição que o taurino precisa ter. O pote de mel. Esse aqui é o baralho da parte da cigana, e é o baralho da cigana da estrada, o oráculo da cigana da estrada, o pote de mel. Essa energia também caiu para Leão. Caiu para Leão. Me fala, sabe o que? Me fala da força da criação, a autonomia de produzir os seus alimentos, de produzir o seu sustento, a capacidade de trabalhar em conjunto, numa colônia, dividir as tarefas, dividir os esforços. Você que está tão machucado que você está desconfiando de tudo e de todos, depois dos maus resultados que você teve nos últimos 90 dias. Eu não preciso dizer isso para você, não preciso. Porque você está vivendo isso, você está vivendo dificuldades, você está vivendo muitos atrapalhos na sua vida. Nos últimos 90 dias você enfrentou dificuldades e situações que você imaginou que você não ia sobreviver, mas sobreviveu, está aqui, graças a Deus, pronto para partir para outra e pronto para polinizar e viver aquilo que você quer. Então, o que a Cigana Esmeralda está falando aqui? Que esse pote de mel está falando da capacidade de você renovar esse ciclo
de você realmente participar nessa estrutura que vai conquistar outras questões e levar você aonde você precisa levar, onde você precisa ir, fazendo com que a espiritualidade realmente tenha um propósito na sua vida, né? Você tem que também se alimentar mais da espiritualidade para você entender aquilo que a espiritualidade tem para fazer para você. Porque se você está com esse feitiço em cima de você, e é justamente numa leitura de mês que aparece isso para você, entendeu? É porque você precisa tomar algumas medidas sérias para resolver isso. Você precisa. Para você realmente desmascarar essas pessoas que estão à sua frente, tá? Sigam Esmeralda. Vida financeira de Touro. Vida financeira do Taurino. Espiritualidade está assim, ó, cuidando de você como se você fosse um bebê. Cegonha, novidades, graças a Deus. Carta do homem. Carta do coração e carta da casa, tá? Tome a dianteira para separar as coisas práticas das coisas emocionais. Isso cai na sua parte financeira. Isso quer dizer o quê? Que você está com a sua mente muito nublada e as suas questões emocionais estão impedindo que você seja direto, que você tome as atitudes certas e podem realmente estar causando algum prejuízo. Porque a carta do coração, do sentimento, que a casa e o homem cair para a sua leitura, pergunta de dinheiro, você está muito mais preocupado com as suas questões emocionais, ou você está sendo iludido por alguém que vai te dar uma ajuda financeira. Alguém te fazendo promessas vazias. Ó a máscara, ó a máscara. Alguém que na realidade quer tirar proveito de você, ó a máscara, tá? Então você tem que estar prestando bem atenção nessas questões, tá? Quem é esse homem aqui, Senhor Esmeralda, que caiu aqui na questão financeira? Quem é esse homem? Fundo do deck, o imperador, ó, a temperança. A temperança. Então, é equilíbrio, é entrar numa condição de equilíbrio. Então, analise a situação. Essa pessoa tem condições de cumprir as promessas que tem me feito? As ações dessa pessoa são coerentes com aquilo que fala? Ou ela tem um discurso duplo? Fala uma coisa e faz outra? Né? Tenha cuidado. Tá? Muitos alertas, né? Você sente que está nessa energia? Você sente que tem alguma coisa impedindo você? Pô, digita aqui nos comentários, Alane. Eu percebo que estou numa armadilha, que estou numa arapuca. Né? Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Siga a Esmeralda. Vida amorosa de Touro, fevereiro de 2026. Vida amorosa de Touro, fevereiro de 2026. Ó, caixão. Finalização, carta do jardim e carta da cegonha. Olha, você tá com uma coisa muito negativa com relações, sabe? Relações de pessoas. Que você precisa realmente finalizar. Caixão com a carta do jardim. Existe e na pergunta de vida amorosa, existe uma finalização aí na sua vida amorosa, nas suas relações pessoais, com as pessoas que você lida, com as pessoas que você tem como amigas, né? E isso vai trazer uma mudança para você positiva. Essa finalização vai te trazer uma mudança positiva. Tem uma transformação naquilo que você confia com relação às pessoas. Você vai ver uma verdade que vai te transformar. Você vai ver uma verdade que vai mudar a sua maneira de enxergar as pessoas e a vida. Existem algumas pessoas muito mal intencionadas que estão querendo puxar o seu tapete de verdade. Puxar o seu tapete de verdade. E você precisa finalizar isso, olha. Poxa, a carta
Carta do jardim, que é a carta do coração. É uma transformação na sua vida sentimental que está afetando a sua vida financeira. Ou você tem um sonho de construir alguma coisa, de ter alguma coisa que você está dando murro em ponta de faca, porque é como se a espiritualidade dissesse assim para você: pô, touro, isso não é para você. Muda de direção, muda de ideia. Essa pessoa não é para você. Essa situação não é para você. Esse lugar não é para você, onde você precisa estar. E você está insistindo, insistindo, insistindo. Vamos ver aqui qual é o mestre de luz que você precisa trabalhar. Eu só estou trabalhando hoje com o baralho da cigana, com os decks da Paty, o tarô da bruxa, né? E o guias e anciões, estações ancestrais aqui. Da parte da cigana você já sabe que o link tá aqui na descrição do vídeo, Cigana Esmeralda. Qual é o guia que tá ali? Eu tô sentindo até um cansaço. Sabe aquele cansaço assim de... ai, desisto porque não consigo mais. Olha, a carta do coração. Carta do coração. Amor, Arcanjo Samuel. E o discernimento iluminado, mestra nada, serviço. Poxa, a mestra nada também fala de emoções, né? E aqui ela está administrando uma cura para 2 crianças, né? Tá vendo como é que os seus mestres de luz estão realmente? Eles realmente estão preocupados com as suas emoções. Estão preocupados em interligar o seu coração com a sua aura. Olha aqui, ó. Uma luz no chakra, né, cardíaco, uma luz na tigela, tá vendo aqui? E uma auréola aqui, ó. Você precisa proteger a sua mente e as suas emoções para que você possa realmente brilhar na direção do teu crescimento espiritual. Muita coisa mesmo. Por quê? Porque você não tem feito o suficiente para a espiritualidade, ao contrário disso. Você tem feito o suficiente e os ataques que você tem recebido têm minado essa força que você tem construído. Então você tem que se apegar ainda mais com a sua espiritualidade para você criar como se fosse um escudo protetor. Um escudo protetor. E esse escudo protetor ele vai ser criado com uma oração. Tá? Com uma oração. A oração é a seguinte, ó: Deus Pai, acima do céu e acima da terra, me proteja com o manto sagrado da Virgem Maria de todas as pessoas que têm um desejo de se colocar contra mim. E nem mesmo pensamento essas pessoas possam ter para me derrotar e que eu possa seguir livre no caminho de paz. Com as 3 pessoas do Espírito Santo, com as 3 pessoas da Trindade corrigindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu me liberto de todo quebranto. Digita aqui nos comentários para ajudar teu coleguinha de planeta. E também tem aquela coisa, né? Quando a gente digita nos comentários, todo mundo digita, o máximo de pessoas digita, a espiritualidade cria uma egrégora de luz para trabalhar na direção daquilo que está sendo escrito aqui, comentado, porque isso se transforma numa forte afirmação. Então afirme aquilo que você quer e você conquistará. Jogue para o universo aquilo que você quer e o universo vai trazer para você do jeito que você precisa, tá? Faça esse mantra. E qual é? Faça essa oração. E qual é a direção mental que o taurino precisa nesse momento assumir para fevereiro de 2026? Direção mental. Qual é a direção? Guardiã do ar. Olha, mude a sua percepção. Tá vendo aqui? Olha a direção. Guardiã do ar. Olha as coisas como elas realmente são. Pare de tapar o sol com a peneira. Né? A guardiã do ar guarda os pensamentos. Guarda as invocações. Então pare de ficar se preocupado e pedindo pelos outros. Comece a se preocupar e pedir por si mesmo. E aí você vai conquistar aquilo que você realmente deseja. Olha, o metamorfo, transforme-se e revele seus dons. Tá vendo aqui? O que essas 2 cartas me falam? Me falam para você tirar
a situação do externo e colocar dentro de você. O que tem dentro de mim que me faz aceitar essas situações? O que tem dentro de mim que faz com que eu ache tudo isso muito normal quando de fato não é? O que eu preciso mudar em mim, dentro de mim, para que eu mude a minha realidade, a minha volta e eu possa sentir a vida de uma outra forma? São 3 perguntas muito capciosas, mas que se você fizer, você vai encontrar realmente a saída. E você vai desmascarar quem você quiser a partir de aí. Quem você quiser. Você vai desmascarar, porque essa leitura foi uma leitura de revelações divinas. Tá? Toda essa leitura do início ao fim foi de revelações divinas. E se você saiu dessa leitura, não assistiu até o fim, você perdeu uma oportunidade realmente de seguir adiante, tá? Eu sei que tem certas partes da leitura que às vezes fica chata, monótona, né? Mas é contextualização daquilo que você precisa saber. A espiritualidade trabalha em base de construção, tá? Olha, Taurino, a gente tem um encontro marcado toda quinta-feira às 18h45 e eu aguardo você aqui, tá? Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Optchar.